Fim de ano para a seleção brasileira. Agora só voltaremos a analisar o jogo do Brasil em 2026. E convenhamos, a gente vai se despedindo de 2025 com um gosto amargo. Hoje o Brasil enfrentou a seleção da Tunísia e acabou empatando pelo placar de 1-1. Placar que surpreende, ainda mais quando a gente leva em consideração que a Tunísia é uma seleção bem inferior à seleção de Senegal, que nós havíamos derrotado no final de semana. E assim, parte desse empate que aconteceu hoje pode colocar em uma decisão do Ancelotti. Nesse vídeo eu vou analisar esse jogo e também dar notas individualmente para cada jogador. Time escalado como titular. Vamos começar vendo qual foi o time titular que o Ancelotti mandou a campo hoje? O time que ele escalou foi esse aí, com Bento no gol, na vaga de Ederson. Na lateral direita ele foi com o Wesley, mudança essa que já era esperada por conta da lesão do Gabriel Magalhães. E o Militão foi deslocado para a zaga, para jogar com o Marquinhos. Caio Henrique entrou na lateral esquerda, na vaga que era do Alexandro. Aí do meio para frente, o mesmo time que venceu o Senegal. Casemiro e Bruno Guimarães como os volantes. E o quarteto ofensivo formado por Estevão, Rodrigo, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Eu não vou dizer pra vocês que eu achei ruim o Ancelotti repetir a maior parte do time, porque eu acho que a gente tem que tentar ter mesmo uma identidade até a Copa do Mundo. É que eu realmente não esperava que ele fosse manter a maior parte do time, principalmente do meio pra frente, porque nas suas entrevistas antes desse jogo, ele tinha dado a entender que o Wesley entraria no time titular, coisa que realmente aconteceu. Havia dado a entender que o Vitor Roque poderia começar como titular. No fim, o atacante do Palmeiras entrou só no decorrer do jogo e ele tinha deixado bem claro que daria minutos para Luciano Juba, lateral esquerdo do Bahia. E no fim, o Luciano Juba não entrou nem no segundo tempo, em momento nenhum. Agora, eu não vou chegar aqui e dizer para vocês que o Brasil não venceu a seleção da Tunísia por conta da escalação. A escalação ela contava com boa parte do que a gente tinha de melhor na seleção. Então aqui eu não coloco na conta do Ancelotti o fato de a gente ter empatado, e sim na conta dos jogadores. O que achei do jogo? Tivemos um jogo onde, o primeiro tempo, o Brasil tomou conta. O Brasil conseguiu trabalhar bem a bola, criou várias jogadas de perigo, muitas finalizações da entrada da área, mas acabou errando muitos passes. E, por sinal, num erro de domínio, o Brasil acabou gerando um contra-ataque para a Tunísia, em que a Tunísia teve praticamente sua única chance clara do jogo inteiro. Falha individual do Wesley depois de um passe do Bruno Guimarães, proporcionou o contra-ataque e então a Tunísia saiu na frente. Mas de uma maneira geral, tirando o fator do gol, o Brasil vinha fazendo um bom primeiro tempo. Tanto que conseguiu buscar o empate ainda no primeiro tempo com mais um gol do Estevão, que acabou convertendo uma penalidade. Inclusive, eu queria já comentar um pouquinho sobre essa penalidade que o Estevão converteu. Saiu o pênalti e se vocês analisarem, o lance do pênalti sai de uma falta que o Estevão sofre quase na linha de fundo. Ele faz o cruzamento e o pênalti sai, a bola na mão. Num time que tem Vinícius Júnior, que tem Rodrigo, quem vai para a cobrança é o Estevão, isso mostra que, primeiramente, ele tem muita personalidade, isso mostra que ele está disposto sim a assumir grandes responsabilidades na seleção, e isso mostra que o Vini e o Rodrigo talvez não sejam esses grandes jogadores para serem grandes referências da seleção como a gente imaginou por muito tempo. Porque ainda mais numa ausência do Neymar, a gente vai esperar, obviamente, que dois jogadores que são estrelados do Real Madrid vão assumir o protagonismo. E eu não tô vendo isso acontecer. Tá cabendo ao Estevão, com apenas 18 anos, chamar a responsabilidade para ele e fazer a diferença. Converteu o pênalti com muita tranquilidade numa bela cobrança na gaveta. Indo para o segundo tempo, tivemos um segundo tempo bem médio, onde o Brasil errou mais passes e teve menos oportunidades de criação. Mesmo assim, o Estevão ainda levava perigo para o gol da Tunísia em uma oportunidade ou outra. Percebi um Brasil muito nervoso na hora da conclusão das jogadas. Teve muita bola que o Rodrigo, por exemplo, poderia ter dado o passe para o Caio Henrique fazendo ultrapassagem, muita bola que poderiam ter esperado um pouquinho a chegada do Danilo, e isso não acontecia, por uma pressa, uma ansiedade de querer resolver a jogada. O Brasil ainda teve a oportunidade de vencer o jogo com mais um pênalti, num pênalti que o Vitor Roque sofreu. Essa aqui é uma característica que ele tem, no Palmeiras ele também rouba muita bola e também sofre muito pênalti.
Teve o pênalti então, e eu já estava contando com o 2-1. Porque na minha cabeça o que queria acontecer? O Estevão ia para a cobrança, estava bem no jogo, estava com confiança e tinha feito o primeiro gol, então ia para a cobrança de novo, ia bater e ia converter. E estava nítido que ele queria fazer a cobrança. Então aqui que entra, na minha opinião, o erro do Ancelotti. Porque o Ancelotti conversa com o Marquinhos na beira do campo e fica claro por uma imagem da transmissão que o Ancelotti dá a ordem para o Paquetá bater o pênalti. E assim, você não precisa ser nenhum jogador profissional para entender o que eu vou falar agora. O pênalti, ele vai muito da confiança do jogador dentro do jogo. Então no jogo em que o Estevão era o melhor jogador do Brasil e dos pés dele saíam as jogadas mais perigosas, eu acho que ele tinha que ter dado sequência para ele fazer a cobrança. O Paquetá, querendo ou não, tinha acabado de entrar no jogo e não estava tão bem no jogo assim para já assumir a responsabilidade de uma cobrança. É claro que agora é muito mais fácil de eu falar depois de o Paquetá ter perdido o pênalti, mas eu entendo que a cobrança tinha que ter sido do Estevão, que é um cara que está muito à vontade, está jogando muito leve. Então passasse essa responsabilidade para ele, que eu acho que a chance de ele ter feito o gol era muito grande. Então aqui eu acho que o Ancelotti errou na sua leitura, de querer tirar a bola das mãos de um jogador que estava bem no jogo, com confiança, para passar a bola para um jogador que estava meio que gelado, tinha acabado de entrar no jogo. Qual o ponto positivo? Acho que já ficou um pouco nítido pela minha análise no bloco anterior, que para mim o ponto positivo desse jogo foi de novo o Estevão. Eu acho que o Brasil tem muita coisa para melhorar, mas gostei que no jogo de hoje, contra um time muito físico, contra uma defesa muito fechada, o Estevão chamou a responsabilidade, venceu a maioria dos duelos individuais e foi dos pés dele que saíram as jogadas mais perigosas. Ele fez o gol, ele criou a jogada do gol, ele, como eu disse, venceu muitos duelos individuais e ainda praticamente na última bola do jogo finalizou na trave. Já imaginaram se ele faz o gol ali no último lance batendo de perna direita? Onde mais precisamos melhorar? Tem alguns pontos que eu acho que a gente pode levar em consideração no jogo de hoje. Primeiro ponto de todos, o Brasil precisa aprender a jogar contra seleções que vão fechar a casinha. A tendência é de que pelas peças que o Brasil tem e pela qualidade que tem também, que contra o Brasil todo mundo vai jogar fechado, com raríssimas exceções. Talvez Espanha, França, Argentina, essas seleções queiram jogar na trocação. Agora, de resto, todo mundo vai jogar fechado. Então o Brasil precisa aprender a jogar contra a seleção que vai formar linha de 5, que vai colocar todo mundo lá no bloco baixo. Esse já é um primeiro ponto. Outra coisa, hoje o Brasil errou passes demais, coisa que não tinha acontecido contra Senegal. Hoje eu vi, por exemplo, um jogador que está jogando muito bem nos últimos jogos do Brasil, que é o Bruno Guimarães, errando muitos passes que não costuma errar. E aí, principalmente no segundo tempo, nós podemos ver muitos erros de tomada de decisão, que é aquele momento de você decidir se você vai finalizar, se você vai tentar um último drible ou se você vai efetuar um passe. Hoje, principalmente o Vinícius Júnior com muitos erros de tomada de decisão. Vi alguns por parte do Rodrigo também, mas muito mais por parte do Vini Júnior, que hoje para mim fez um jogo muito ruim. Notas para cada jogador. Vamos agora às notas. Lembrando que se contra Senegal tivemos uma média bem alta, hoje a média vai ser um pouquinho mais baixa, porque eu acho que o Brasil coletivamente deixou a desejar. Começando pelo goleiro Bento, que entrou na vaga do Ederson, ele vai ganhar uma nota 5. Não acho que ele teve alguma culpa no gol da Tunísia, não é nada disso, só que ao longo do jogo eu senti o Bento muito inseguro. A gente pôde ver o Bento inseguro na hora de sair, com os pés quase errando alguns passes, nas saídas pelo alto sempre defendendo em dois tempos, coisa de goleiro que não tá seguro, então eu não gostei do jogo dele. Não pelo gol, mas pela falta de confiança. E goleiro, quando não transparece confiança, isso reflete nos companheiros, principalmente nos companheiros do sistema defensivo. Isso é um fato. Indo para a lateral direita, o Wesley vai ganhar a nota mais baixa de hoje, que é uma nota 4. O Wesley, para mim, também muito nervoso, muito inseguro ao longo do jogo, errou muitos passes, levou um cartão amarelo muito cedo e acabou entregando de bandeja a jogada que originou o gol da Tunísia. Sem contar que, se vocês analisarem, na jogada que ele erra o domínio e gera o contra-ataque, ele ainda faz uma falta que, se o juiz ali fosse mais rigoroso, poderia dar para ele um cartão amarelo que seria o seu segundo. Ou seja, o Brasil estaria aos 23 minutos do primeiro tempo já com um jogador a menos. Não gostei nem um pouco do jogo do Wesley. E digo mais, tá? Depois de o Militão ter jogado bem na lateral direita contra Senegal e o Paulo Henrique ter deixado uma boa impressão contra o Japão, a vaga do Wesley pensando em Copa pode estar até agora ameaçada. Na dupla de zaga não tenho nem muito o que dizer. Marquinhos fez um bom jogo, um jogo seguro, vai ganhar nota 7.
E o Militão fez um jogo não tão bom quanto o que ele fez contra Senegal, mas fez um jogo ok, vai ganhar nota 6. E fica aqui a minha preocupação pelo fato de ele ter saído lesionado. Infelizmente, é um jogador que nas últimas temporadas tem sofrido demais com problemas envolvendo o departamento médico. Na lateral esquerda, Caio Henrique, que ganhou a vaga de Alexandro, vai ganhar uma nota 6,5. E aqui eu quero ser justo. Achei que no começo do jogo ele estava meio acanhado, estava não aproveitando a oportunidade, só que depois ele foi muito seguro nas divididas, muito firme na parte da marcação e principalmente no segundo tempo ele foi se soltando mais e toda hora fazendo ultrapassagem. O problema é que ele fez 2, 3 ultrapassagens boas que poderiam gerar cruzamento ou finalização e o Rodrigo não deu o passe nele. Vamos agora para o meio campo. O Casemiro vai ganhar nota 7. Fez um jogo bom, principalmente em termos de saída de bola. Teve um momento ali do jogo que o Bento deu uma bola para ele na fogueira, ele mesmo assim conseguiu sair. É um cara que está pisando muito no campo de ataque, então pela dinâmica dele, vai ganhar nota 7. O Bruno Guimarães, parceiro dele, vai ganhar 6,5, porque foi bem na parte da marcação, só que hoje ficou devendo um pouquinho na questão do passe. Eu percebi que a eficiência de passes hoje do Bruno ficou abaixo da média dele. Aí vamos pro quarteto ofensivo. Estevão, nosso melhor jogador hoje, vai ganhar nota 8. Fez o gol, deveria, na minha opinião, ter batido outro pênalti, mandou bola na trave, ganhou a maioria dos duelos individuais, com muita coragem, muita personalidade, entrando na área, então nota 8 eu acho que tá de bom tamanho pra ele. O Rodrigo vai ganhar uma nota 6, não acho que ele se omitiu do jogo, procurou bastante jogo, mas acabou pecando na finalização, tinha bola que era pra tocar e não tocou, mas assim, não se escondeu do jogo. Matheus Cunha vai ganhar uma nota 5, porque até lutou, até tentou correr, mas hoje ficou devendo na parte da armação, coisa que ele tinha feito muito bem, por exemplo, contra Senegal. E aí o Vini Júnior vai igualar o Wesley na pior nota de hoje, nota 4. E para ser justo também, na minha opinião, quando o Ancelotti tirou o Rodrigo para colocar o Luiz Henrique, o mais justo seria ele ter tirado o Vinícius Júnior para colocar o Luiz Henrique. Porque numa comparação Vini Júnior e Rodrigo, para mim o Vini Júnior estava pior no jogo do que o Rodrigo. O Rodrigo estava errando, mas não por omissão. O Vini, para mim, se escondeu do jogo, foi muito mal. E quando teve a bola nos pés, foi mal também. Mal em finalização, uma taxa de dribles bem-sucedidos muito baixa, não gostei do jogo dele, então por isso, nota 4. Mais um jogo ruim do Vinícius Júnior com a camisa da seleção. Contra Senegal, até achei que ele foi bem mesmo, agora, hoje, foi muito mal. Para os que vieram do banco, não tenho nem muito o que acrescentar. Vitor Roque vai ganhar nota 6. Acho que ele, ali na frente, pressionou a saída de bola, lutou, mas também não conseguiu ter muitas oportunidades com a bola no pé. Quando teve a bola no pé, conseguiu cavar um pênalti, que é uma das suas especialidades. Então acho que o 6 ali, uma nota para atuação ok, tá de bom tamanho. Nota 6 também pro Danilo, que entrou na vaga do Wesley e foi seguro. Foi ok, não comprometeu, mas também não mudou o preço do dólar. O Paquetá vai ganhar a menor nota dos que entraram, vai ganhar uma nota 5. Achei que ele entrou no jogo, até trocou alguns passes ali, mas nada muito vertical e ainda acabou desperdiçando a penalidade, a chance da vitória. Fabrício Bruno e Fabinho também vão ganhar nota 6. Entraram e não comprometeram, foram ok. Luiz Henrique vai ficar sem nota porque entrou no final e praticamente não teve tempo para produzir alguma coisa. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre o jogo de hoje e se você concorda com a minha análise sobre essa partida. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa terça-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vaier aqui, valeu, falou e fui!